¿Ya no? No. Doctor Gio, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? ¿Cómo ¿Bien? le va? Bien, muchas gracias por su tiempo, por el espacio para compartir toda su experiencia. Estamos Sí, entusiasmados por escuchar sobre todo su trabajo. sí, mi placer. Empezamos, por favor, doctor, en 3 minutos a las 12. Si desea, puede poner su presentación para tenerlo como fondo. Eh, Sí, ah, perfecto. Habilítale, por favor, Karim. Ya se encuentra habilitado, doctor. Puede compartir su presentación. Ahora, Luis, ¿las personas están acá en Zoom o en YouTube? Como, Tenemos, tenemos tres vías. Tenemos el Zoom, tenemos el Facebook de la Sopenut y tenemos también el YouTube. Entonces, va a ser retransmitido simultáneamente. Las ah, preguntas que puedan realizar, ya las recogemos nosotros y se las transmitimos, de las que sí, estén fuera del perfecto. Zoom. El tiempo estimado, doctor, para su presentación, ¿cuánto tiempo? ¿40 minutos? Sí, creo que 40 es suficiente. Si el tiempo no alcanza, yo dejo unos slides aparte y sigo para que tengamos preguntas. Ah, Ahora voy a perfecto. hablar en portugués, ¿no? Sí, porque tenemos Sí. en el Zoom la habilitación de los subtítulos automáticos. Ah, ok. Entonces, igual con el audio, que se entiende más o menos, el portuñol, entonces con el subtítulo ya se aclara. Y como he visto que tiene varias imágenes, creo que no va a haber ninguna dificultad. Sí, perfecto. Karim, por favor, al inicio, recordar a la audiencia que pueden cambiar los subtítulos en la alternativa de más, mostrar subtítulos y pueden elegir el idioma. Listo, comenzamos ahora en 2 minutos.
Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia como parte del ciclo de conferencias anual organizada por la Sociedad Peruana de Nutrición. Es un gusto saludarlos a nombre de la sociedad, de su consejo directivo para esta gestión. Tenemos hoy un invitado de lujo. Ya está con nosotros. Es el doctor Gilberto Cac. Él es nutricionista, como muchos de nosotros, graduado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es especialista también en salud pública. Tiene una maestría en salud pública en la Fundación Osvaldo Cruz. Hizo un doctorado en salud pública en la Universidad de Sao Paulo y continuó su formación de postdoctorado en epidemiología nutricional en la Universidad de Oxford y el postdoctorado en epidemiología también en la Universidad de California. Él es actualmente profesor titular del Departamento de Nutrición Social y Aplicada del Instituto de Nutrición Josué de Castro en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es fundador y coordinador del Observatorio de Epidemiología Nutricional y editor asociado de la revista Cuadernos de Salud Pública en el área de alimentación y nutrición, una revista que está escalando y que tiene buen prestigio y está subiendo en su factor de impacto. En su trabajo de investigación ha desarrollado estudios sobre la transición nutricional, obesidad, salud pública, en el tema de obesidad materna, ganancia de peso y su impacto en la salud del lactante. Ha revisado también biomarcadores nutricionales y salud mental y trabajos sobre la composición de la leche materna. Tiene cientos de publicaciones en el área y agradecemos, doctor Gilberto Cac, por su presencia en este ciclo de conferencias. Como parte de nuestro rol de difusión de la ciencia, buscamos que se lleve a todos los procesos de la salud, del área de nutrición, alimentación, medicina, y también a la sociedad en general, el conocimiento de primer nivel, ¿no? La ciencia al alcance de todos. Muchas gracias, doctor Gilberto Cac, y lo dejo para su presentación. Pueden, por favor, a los asistentes poner sus preguntas por el chat. Si están por el Facebook o el YouTube, también lo dejan por ahí para recogerlas y organizar las preguntas. Adelante, doctor Gilberto. E muchas gracias, Luiz. Vou falar em português. Então, eu queria começar agradecendo essa oportunidade. É uma honra, um prazer poder compartilhar um pouco o trabalho que eu tenho feito nessa área que o Luiz descreveu. Bom, hoje eu vou apresentar principalmente os resultados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, mas eu queria mostrar para vocês a agenda dessa conferência. Eu vou falar muito brevemente de alguns projetos que eu desenvolvo, que eu coordeno no Observatório de Epidemiologia Nutricional e focar nesse estudo nacional, o inquérito populacional, que é o ENANI 2019, onde, entre muitos dos resultados que a gente tem, eu vou falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, sobre o DPI, que é o desenvolvimento na primeira infância, desenvolvimento infantil, e um pouquinho sobre as deficiências de micronutrientes que a gente estudou e identificou no ENANI. Bom, então eu queria falar, porque acho que a ideia é a gente pensar futuramente em possíveis colaborações e colocar um pouco a minha participação nesse estudo, The Mother's Infant and Lactation Quality Study. Esse é um estudo colaborativo internacional. Ele é uma coorte com segmento de mulheres no pós-parto. A gente tem 4 países, Bangladesh, a Dinamarca, o Brasil e Gâmbia. E o objetivo é criar valores de referência para concentrações de nutrientes no leite humano nesses primeiros 8 meses e meio. Então, é um estudo que a gente vem desenvolvendo desde 2016. A gente trabalha com medida de volume de leite com água duplamente marcada. Estudou, além de todas as concentrações de micronutrientes, macronutrientes, metabolômica e muitas coisas no leite. Tem toda a parte de dieta, de antropometria, de avaliação do desenvolvimento infantil, genética,
É um estudo financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, e os primeiros resultados eles estão para sair agora até o meio desse ano, num número especial na revista Advances in Nutrition, que é uma revista da Sociedade Americana de Nutrição. E a ideia é que essas referências elas sirvam para ajustar as recomendações dietéticas para crianças e mulheres na gravidez e na lactação. Então, um estudo que ocupou bastante do meu tempo nesses últimos anos. Um outro estudo que eu faço parte é o Global Gestational Weight Gain Standards. É um estudo que a gente chama IPD Type, que é Individual Patient Data Meta-Analysis. A gente está trabalhando com bancos de dados de pelo menos 35 países. É uma colaboração internacional, é uma consultoria que eu faço, um grupo que eu coordeno com a Organização Mundial da Saúde, e a ideia é criar uma curva internacional para monitorar o ganho de peso e fazer recomendações de ganho de peso associadas aos melhores desfechos maternos e infantis. Esse projeto ele é um scale-up de um projeto que eu desenvolvi aqui no Brasil. A gente desenvolveu uma curva de ganho de peso para a população brasileira, que já está implementada na nossa atenção primária saúde, numa caderneta da gestante, e eu achei que também seria interessante trazer um pouco dessas oportunidades, que são projetos que eu coordeno, entre alguns outros. E aí eu vou começar a falar efetivamente do ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. 2019 é o primeiro inquérito que a gente fez, e o ENANI ele é um estudo científico feito no domicílio. O objetivo é gerar evidências científicas qualificadas para a formulação de políticas públicas. E aí a gente trabalhou com avaliação das práticas de aleitamento materno, que é um dos resultados que eu vou mostrar, que a gente vai apresentar, consumo alimentar com o recordatório de 24 horas, o estado nutricional antropométrico, peso e comprimento, para falar de stunting, wasting, obesidade, e a epidemiologia das deficiências de micronutrientes para as 5 regiões brasileiras por faixa etária e sexo. Então, é um estudo bastante complexo que eu vou apresentar um pouco a metodologia. É um inquérito com essa finalidade. E a gente está atualmente executando o ENANI 2024, que até setembro, outubro, a gente deve concluir. Vocês estão vendo aqui, esse é o logo do novo estudo, aonde a gente também coleta sangue da mãe, faz um segundo recordatório de 24 horas para conseguir falar da variabilidade no consumo, e tem alguns outros, algumas outras inovações. O ENANI está organizado em 3 grandes eixos, que são aqueles que remetem aos principais objetivos, e é importante dizer que esse estudo ele interrompeu um intervalo de quase 15 anos sem estudos nacionais aqui no Brasil. A gente sempre teve aqui no Brasil as Demographic Health Surveys, que são realizadas em vários países, e aí, por um motivo, entre 2006 e 2016, teve esse intervalo, não houve a DHS aqui no Brasil, e foi quando a gente executou o ENANI ali um pouquinho mais para frente, em 2019. E é pela primeira vez um estudo que fala de consumo infantil, antropometria infantil e estima carências de sangue simultaneamente. Então, estudos anteriores no Brasil já tinham estimado carência basicamente de anemia e vitamina A, e dessa vez a gente fez uma análise muito mais complexa, eu vou mostrar para vocês. Bom, então,
Ele é um estudo populacional, a gente trabalha com uma metodologia de amostragem inversa. Vocês estão vendo o mapa do Brasil, e esses pontos em verde são os 123 municípios selecionados para fazerem parte dessa amostra. Existe uma documentação bastante extensa sobre como que foi feito esse cálculo amostral. Para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais do estudo, vocês podem pesquisar a Enane na internet, vai aparecer o nosso site, tem muito material, relatórios, e eu vou mostrar alguns desses materiais, inclusive relatórios que vocês podem baixar, sendo do interesse. Bom, aqui eu tenho um quadro onde a gente está mostrando, nessa primeira coluna, valores do que efetivamente foi realizado para o Brasil no Enane 2019 e agora os dados do Enane 2024. Aqui a gente tem atualizado até abril de 2025. Então, o Enane ele concluiu o estudo com 12.524 domicílios. É importante dizer que essa pesquisa ela foi interrompida no começo da pandemia de Covid. A nossa meta era chegar a 15.000 crianças menores de 5 anos. E aí percebam que o Enane ele coletou sangue apenas das crianças maiores de 6 meses, 6 a 59 meses. E aí aqui vocês estão vendo que a taxa de sucesso na coleta de sangue foi de 70%. E aí agora o novo estudo, que é o Enane 2024, ele está estudando crianças até 72 meses. Hoje, então, a gente já tem 13.830 crianças estudadas, sendo que essas são elegíveis para a coleta de sangue, e o sangue já foi realizado em 8.167 e quase 7.000 mães. Essa taxa de sucesso, infelizmente, teve uma queda. A gente teve um problema orçamentário que interrompeu a coleta de sangue por quase 4 meses. A taxa de sucesso ela era de 84% para as mães e 80% para as crianças antes dessa interrupção. Então, hoje a gente tem em torno de 1.300 famílias que fizeram toda a entrevista, mas não coletaram sangue. Essa taxa de sucesso ela vai aumentar na medida em que a gente consiga fazer a coleta para essas crianças. Bom, então falar um pouco mais sobre o estudo. Ele é um estudo onde a gente trabalha com pesos amostrais para que essa amostra ela represente a população de pesquisa. Então, em 2019, a gente tinha 15.000 crianças que representavam 15 milhões de crianças brasileiras. A gente trabalha com procedimentos estatísticos como calibração para compensar não respostas. O questionário ele não é respondido integralmente, sempre tem perguntas aonde você tem não resposta. E também essa compensação e essa calibração permite que a gente trabalhe com totais populacionais por macro-região, faixa etária e sexo. Isso quer dizer que são totais populacionais que nos dão os números absolutos, tá, de crianças que têm um determinado problema. Bom, aqui são alguns dos dados que a gente coletou no Enane 2019. Eu já falei do recordatório de 24 horas, um único recordatório, as questões relacionadas à amamentação, o uso de suplementos de micronutrientes. A gente sabe que existe um consumo muitas vezes elevado de micronutrientes e a gente tem estudado, mostrado isso. Se há consumo de suplementos nos últimos 6 meses, no momento atual da pesquisa, quem recomendou e uma série de outras questões. Esse consumo excessivo de micronutrientes ele é negativo, ele tem um outro lado, que é a consequência negativa. A gente trabalhou com a questão de peso e altura, o desenvolvimento infantil, que a gente vai falar um pouco também, os resultados,
sobre desenvolvimento infantil, usamos esse instrumento que é o SWIC Brasil, ele foi validado para o Brasil, é o Survey of Well-Being. Eu vou falar um pouquinho dele. Inclusive, ontem eu participei de um seminário internacional sobre desenvolvimento infantil, onde a gente apresentou dados desse estudo. A gente tem uma série de outras escalas que medem habilidades culinárias, ambiente alimentar, uma série de informações que ajudam a gente a explicar a questão da obesidade, por exemplo, insegurança alimentar, o indicador econômico nacional, que era a ideia de discriminar entre os níveis socioeconômicos das famílias, e o que é um dos maiores orgulhos, os biomarcadores da deficiência de micronutrientes. Inclusive, nós fizemos uma amostra de 5.000, para 5.000 crianças, a gente fez análise de metabolômica. Já temos uma publicação na eLife associando metabolômica e atraso no desenvolvimento. Para montar o fluxo do estudo, ele é um inquérito, ele é um estudo transversal. A gente organizou da seguinte forma. Então, você fazia uma primeira visita onde tinha abordagem inicial, o TCLE é o termo de consentimento livre esclarecido, exigido pelos comitês de ética. A gente aplicava a entrevista, fazia o recordatório, e a segunda parte da entrevista era a antropometria. Eu vou mostrar para vocês os equipamentos, e aí vocês vão entender. Cada set de equipamentos, seja para crianças maiores de 2 anos ou para as menores de 2 anos, ele pesava em torno de 8 quilos. Então, o entrevistador ele não podia carregar os 2 sets de equipamentos. Então, a gente, dependendo da idade da criança, daquela família, a gente fazia, então, primeiro a antropometria nas maiores de 2 anos e a antropometria da mãe, agendava a coleta de sangue e, quando voltava para a segunda visita, a gente fazia a coleta de sangue e a antropometria das crianças menores de 2 anos, sendo que o laboratório responsável pela coleta, o coletador, ele era útil no auxílio da coleta da antropometria de crianças menores de 2 anos, que vocês sabem que é um pouquinho mais difícil de ser feita. Para ajudar no recordatório de 24 horas, a gente tem esse manual de codificação alimentar. Foi um álbum fotográfico elaborado especificamente para auxiliar a coleta do recordatório. E aí aqui tem alguns detalhes. Todos esses materiais eles estão disponíveis no Enane. Vocês podem baixar, é grátis, né, sem custo. E também a gente desenvolveu um aplicativo. A pesquisa ela era toda feita com um dispositivo móvel de coleta, um tablet. Então, esse aplicativo ele era usado para capturar os dados usando o método dos 5 passos desenvolvidos pelo United States Department Agency de 2003, aonde basicamente, né, está detalhado como era feito. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Os equipamentos que a gente usou eram todos da marca Seca. A gente fez uma grande pesquisa na literatura. A gente precisava de equipamentos que fossem robustos, que fossem suficientes para um campo onde eles eram usados exaustivamente. O custo desses equipamentos chegou à ordem de R$ 1.500.000. O Enane ele tinha 323 equipes espalhadas pelo Brasil, e parte desses equipamentos eles foram usados em vários estados, porque a gente organizou a coleta em etapas, em 7 etapas. Então, eu começava 4, 5 estados em cada uma dessas ondas. Quando eu terminava a primeira onda, esses equipamentos eles eram enviados para a onda 4, por exemplo. E essa era uma forma da gente também economizar recursos, já que os recursos eles são finitos. Aqui a balança digital para crianças maiores, o estadiômetro, e foram esses, então,
os equipamentos. A gente trabalhou com muita qualidade nas medidas antropométricas, usando procedimentos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, também endossados pelo Ministério de Saúde do Brasil. A coleta de sangue foi um grande desafio. A gente nunca tinha feito um estudo desse tamanho, aonde um laboratório ele ia na residência fazer essa coleta. Então, como eu já mencionei, crianças de 6 a 59 meses, as crianças muito pequenas, a gente entendeu que não deveria coletar sangue pela complexidade. Como eu já disse, uma coleta domiciliar. E a gente trabalhou com um laboratório central, um laboratório muito grande, chamado Diagnósticos Brasil, e esse laboratório ele contratava laboratórios locais que iam na residência, coletavam o sangue, e em 24 horas esse sangue ia para a unidade central. E aqui são aqueles marcadores que a gente usou para além do que já havia sido feito no passado, que era o hemograma e a vitamina A gente, além disso, fez todos esses, a ferritina, a vitamina B1, vitamina B12, folato, vitamina D, zinco, selênio, vitamina A, B6 e a proteína C reativa. Nesse estudo atual, o ENANE 2024, a gente está fazendo um conjunto menor de marcadores, até porque a gente tem resultados que não justificam a repetição de alguns desses marcadores, como a vitamina D, que não é um problema de saúde pública para a população brasileira, ou a vitamina E, ou a vitamina B6. Mas, em 2019, era desconhecido a magnitude das deficiências para esses marcadores específicos. A gente constituiu um biorrepositório com sangue total e soro. Como eu disse, parte desse soro ele foi usado para fazer análise da metabolômica com uma universidade parceira no Canadá, e estão todos, né, restantes das amostras armazenados em freezers como esse aqui, para análises futuras. Uma questão muito importante e interessante é que a gente precisava devolver os resultados para a população. Então, para cada família estudada, a gente fez laudos personalizados e individualizados. Então, vocês estão olhando aqui, esse laudo ele tem uma curva do índice de massa corporal de crescimento. A gente tem aqui o peso, a altura dessa criança, o índice de massa corporal e alguns marcadores, como a hemoglobina, a ferritina e a vitamina A, que são problemas importantes, né, de saúde pública, ou pelo menos a gente achava que ainda eram problemas. Lembrem que a gente ficou 15 anos sem ter dado nacional para marcadores de deficiências de micronutrientes para a população brasileira. Então, cada família recebia esse laudo. É um trabalho muito bonito, a gente automatizou essa geração da curva de crescimento da OMS, com os laudos que vinham do laboratório, e quando a situação ela demandava, a gente encaminhava casos de anemia, de deficiência de vitamina A, de desnutrição para a unidade primária mais próxima da residência daquela criança. E agora eu vou falar, então, um pouco sobre alguns desses resultados. Parte da metodologia específica, ela está dentro dessa seção aqui. Então, a gente vai falar de prevalência de aleitamento materno para alguns indicadores. O primeiro indicador é o aleitamento materno na primeira hora de vida, que tem esse formato de cálculo, e alguns dos resultados são os seguintes. O dado de 2019, vocês vão ver uma série de figuras onde a gente tem no eixo Y a prevalência, e aqui, no que seria o eixo X, o Brasil e as regiões brasileiras. Para quem não conhece, são 5 macro-regiões, bastante distintas, sendo que o Norte e o Nordeste são aquelas regiões menos favorecidas, o Sul, Sudeste e o Sul as mais favorecidas.
Então, quando a gente fala de crianças menores de 2 anos, 62% delas mamaram na primeira hora de vida, a gente sabe que é um indicador importante, e a gente vê que na região norte ela tem uma prevalência superior, o asterisco ele indica que é diferente estatisticamente, por exemplo, da região sul. Então, um indicador importante aqui para a região norte. Aqui a gente tem resultados comparando algumas pesquisas ao longo do tempo. É importante para a política pública a gente perceber que, em 2006, esse indicador que a gente está conversando, que é aleitamento na primeira hora, a prevalência era de 42%. Então, nesse intervalo, houve um aumento que tem uma série de explicações que a gente não vai necessariamente conversar, mas o 62,4 é um avanço. Bom, o indicador mais clássico que é usado para avaliar o aleitamento materno, como vocês bem sabem, é o aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses. Então, aqui está a fórmula que a gente usou, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, 2021, e do Ministério de Saúde brasileira. E aí a gente tem um valor que é muito inferior. A gente depois vai comparar esses valores com o que seriam as expectativas da agenda da Unicef OMS 2030. Então, a gente está vendo que, para o Brasil, a prevalência de aleitamento materno exclusivo menor de 6 meses era de 45,8. Aqui a gente não vê diferenças entre as regiões. Essa barra ela indica o intervalo de confiança e como essas barras elas sempre se sobrepõem, isso indica que a prevalência não tem diferença entre as regiões. Quando a gente olha a tendência histórica, a gente conseguiu recuperar dados de 1986, a gente percebe que existe uma evolução muito importante nessa prevalência, que foi de 45% em 2019. A gente percebe um aumento relevante entre 96 e 2006, iniciativas Hospital Amigo da Criança, as normas de comercialização de alimentos, a questão da licença maternidade, entre outros, ajudam a explicar, mas a gente vai ver que esse 45 ele ainda não é suficiente para alcançar a meta estabelecida. O terceiro indicador é a prevalência do aleitamento continuado aos 12 meses. Essa é a fórmula. E aqui a gente vê uma prevalência de 52% e diferenças, né, estatisticamente significantes quando você vê que a região sul, que é supostamente a mais envolvida, ela tem um aleitamento continuado mais baixo. A gente sabe que regiões menos desenvolvidas, o aleitamento tende a ser uma prática mais comum, muitas vezes pela insegurança alimentar, pela necessidade de manter essa criança aleitada por mais tempo, pela questão de custo também, não necessariamente pela compreensão da importância do aleitamento. Bom, e aqui a gente vê essa tendência também considerando esse marco temporal de 86 até 2019. A PNDS nada mais é do que o Demographic Health Survey, é a pesquisa nacional de demografia em saúde, que a gente teve nos anos de 86, 96 e 2006. Deveríamos ter tido em 2016 e acabou sendo substituída, de certa forma, pelo ENANI 2019. E o nosso quarto indicador é o aleitamento materno continuado aos 24 meses, que tem essa fórmula pela recomendação da OMS 21 e o Ministério Brasileiro de 2015. A gente percebe uma prevalência ainda menor, e aí agora a região sudeste, onde o Rio de Janeiro, onde eu estou baseado, tem
uma prevalência bem baixa comparando com o Nordeste. O Nordeste tem uma prevalência quase que o dobro, e isso é sintomático, né? Eu tinha comentado sobre relatórios do Enani. Então, cada grande tema teve um relatório. São relatórios que, nesse caso, se você tirar uma foto, ler esse QR Code, ele vai levar direto lá para o nosso site. E são relatórios bastante interessantes, muito qualificados, aonde esse resultado que a gente acabou de discutir, conversar, e muitos outros. Então, eu tenho um só sobre a metodologia, eu tenho um sobre antropometria, eu tenho sobre consumo, eu tenho sobre vários assuntos. São 8 relatórios e estão todos disponíveis para quem tiver interesse. Bom, eu queria falar sobre essa publicação que a gente conseguiu publicar no British Medical Journal Global Health, uma revista bastante importante, aonde a gente avaliou a tendência dos indicadores e comparou com essa meta da OMS Unicef que eu vinha falando para vocês. O que a gente está vendo nessa figura? Aqui a gente está vendo 2 indicadores. Então, esse primeiro indicador é o Early Initiation Breastfeeding. Aqui a gente vê aqueles valores que a gente já mostrou naquelas figuras para o Brasil e para cada uma das regiões. E esse valor percentual é o quanto falta para alcançar a meta WHO 2030, que nesse caso aqui era de 70%. Aqui a gente percebe que para o aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses, a situação ela é pior. Então, o Brasil ele precisa praticamente dobrar a meta para alcançar essa meta que agora está já muito próxima, né? E aí a gente tem também resultados que comparam o Brasil, a meta e outros países. São resultados que a gente conseguiu, é uma apresentação, esses slides são uma apresentação de 2, 3 anos atrás, então vocês podem perceber aqui o dado do Peru, que é antigo, né? Mas aqui está o valor da meta na barra em cinza, 70%, e a gente vê, por exemplo, que nenhum desses países, Bolívia, Colômbia, Peru e Brasil, alcançaram a meta, ou estão próximos de alcançar a meta. Quando a gente fala em aleitamento exclusivo, é interessante ver, por exemplo, o Peru ele está bem próximo da meta, que é um fator bastante positivo. E aí, quando a gente fala agora de aleitamento continuado, que são aqueles 4 indicadores que eu apresentei, no primeiro ano e aleitamento continuado no segundo ano, a meta de 80%. É interessante ver, por exemplo, que o Peru fez um trabalho muito bem feito e já ultrapassou a meta, já ainda em 2012, né? Ainda precisa trabalhar para fazer com que o aleitamento no segundo ano ele tenha, né, valores próximos do que é o esperado, 60%. Bom, então eu vou agora falar um pouquinho sobre os resultados sobre desenvolvimento infantil. A gente sabe que o desenvolvimento infantil é um construto muito importante. Atrasos no desenvolvimento infantil representam um potencial desperdiçado de capital humano na vida adulta. E aqui o que a gente fez? A gente, como eu comentei, fazia a coleta de dados com um dispositivo móvel de coleta, um tablet. Automaticamente já era selecionada aquele questionário para a idade da criança. O desenvolvimento ele precisa diferenciar crianças prematuras antes dos 24 meses. Por quê? Você imagina que o desenvolvimento de uma criança que nasce prematura ele é um pouco mais lento, e isso tende a se normalizar quando ela completa 24 meses. Mas eu precisava corrigir
a idade dessa criança prematura para que ela respondesse um questionário que fosse adequado para a idade cronológica, que é o que a gente chama da idade corrigida. Então, o exemplo que a gente tem aqui é a idade gestacional ao nascimento de 32 semanas, a idade que os criadores desse instrumento que mede o desenvolvimento recomendam que seja calculada é 40 semanas. Então, eu tinha um gap de 8 semanas. A criança, nesse exemplo, ela tinha 4 meses, e aí a gente faz essa correção. Essa criança com idade cronológica de 4 meses e 10 dias, ela vai responder um questionário compatível com uma criança de 2 meses e 16 dias, evitando que você seja muito rigoroso no processo de avaliação do desenvolvimento infantil de uma criança com nascimento prematuro. Eu comentei muito rapidamente que a gente usou esse instrumento, que é o Survey of Wellbeing of Young Children, a versão brasileira, que foi validada por um grupo da professora Cláudia Lindgren, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse instrumento ele tem um componente, ele é composto por vários componentes comportamentais, questões familiares e desenvolvimento, e a gente trabalhou apenas com os marcos de desenvolvimento, porque vocês imaginem, um inquérito nacional, ele tem limite, a gente levava mais ou menos 1 hora para fazer essa entrevista, a gente não poderia aumentar esse tamanho, né? Então, os milestones, como eu disse, foi traduzido, adaptado e validado para a população brasileira. Ele é um questionário de triagem para alterações e ele foi projetado para ser respondido por pais e cuidadores. São 10 perguntas, 10 marcos de desenvolvimento que o cuidador ou o responsável respondia se aquela criança ela alcançava aquele marco, se ela ainda não tinha alcançado, se ela alcançava um pouco ou muito. São 54 diferentes marcos de desenvolvimento para 12 faixas, um conjunto de 10 marcos. Aqui a gente tem os 26 primeiros marcos e aqui são as faixas de idade. A gente sabe que o desenvolvimento é uma medida que tem uma variabilidade. Então, esse set de 10 perguntas, ele era respondido por crianças que tinham entre 1 e 3 meses, depois entre 4 e 5, 6 e 8, 9 e 11, e aí você entende que alguns desses marcos, você tem uma alta expectativa que a criança já responda, que executa com frequência nessa janela entre 1 e 3 meses. Mas percebam que alguns desses marcos já há uma expectativa que parte dessas crianças elas só vão alcançar esses marcos com frequência numa faixa um pouquinho mais avançada. Então, a ideia é mostrar que o desenvolvimento ele é uma medida ela é uma medida variável entre crianças. Bom, a gente falou da confiabilidade, da validade desse SWIC, e esses são os criadores. Os Sheldrick e o Perry são os criadores do instrumento. Então, a medida de confiabilidade ela está em consonância. Eu vou pular aqui alguns slides, porque a gente não tem tempo para discutir especificamente. A gente trabalhou com a criação dessa idade de desenvolvimento, que é um score, e esse score, que é o que eu quero falar, é o quociente de desenvolvimento. Ele considera a idade de desenvolvimento em relação à idade cronológica. Quando ele é maior do que 1, essa criança ela alcança os marcos esperados para aquela idade acima da expectativa. É uma criança que ela está se desenvolvendo acima das expectativas. Os valores em torno de 1 são os esperados para a idade, e abaixo de 1 são aquelas crianças que inspiram cuidado, são as crianças que potencialmente têm atraso no desenvolvimento. O que a gente está vendo aqui, o desenvolvimento, então aqui eu tenho esse quociente de desenvolvimento e a idade, e aqui são as observações das 15 mil crianças estudadas pelo ENANI.
A gente está vendo essa reta de regressão que ela indica que, com o passar do tempo, o desenvolvimento, esse quociente de desenvolvimento, ele diminui. Isso quer dizer que fatores ambientais começam a exercer uma influência aonde o desenvolvimento ele piora em relação ao que era esperado, que são esses valores acima de 1. Então, essa é uma característica do processo de desenvolvimento da população brasileira. Esse é um extrato de um infográfico, de um prêmio para a ciência pela primeira infância, que o nosso projeto ganhou, do Núcleo Ciência pela Vida, de uma fundação chamada Maria Cecília Souto Vidigal, uma fundação privada, que opera e trabalha com desenvolvimento. E o que a gente vê aqui são 4 variáveis que mostram potencialmente iniquidade. Então, eu tinha falado que a região sudeste do Brasil ela é a de melhor nível socioeconômico e a gente está vendo um quociente de desenvolvimento superior à região norte, que é uma das regiões mais pobres. A gente vê que crianças cujos pais tinham 11 ou mais anos de desenvolvimento, de estudo, tinham também um quociente maior com pais de baixa escolaridade, a mesma coisa acontecendo para a renda e a cor de pele branca. Esse estudo foi da tese da minha aluna de doutorado, a Natália, está publicado no British Medical Journal Public Health, e a ideia era entender fatores associados ao desenvolvimento infantil. A gente trabalhou com o modelo Northern Care, talvez alguns conheçam, é usado pela Unicef, desenvolvido para entender o desenvolvimento de uma forma mais completa. E aqui a gente tem algumas indicações. Aqui é a média desse quociente de desenvolvimento para crianças menores de 35 meses, maiores de 36. E aqui a gente percebe que o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo brasileiro. Quando você participa, essa família participa, isso é indicativo de maior vulnerabilidade. E aqui a gente está mostrando um desenvolvimento muito superior àquelas crianças que não têm o benefício, que são crianças menos vulneráveis. A gente percebe, por exemplo, que o desenvolvimento ele é muito mais elevado para crianças que não consumiam alimentos ultraprocessados em comparação com aquelas que consumiam. E, novamente, a gente vê aquelas crianças, e aqui já é uma análise apenas em crianças entre 1 e 5 meses, aquelas que aleitavam exclusivamente tinham também um desenvolvimento muito superior para aquelas que já estavam fazendo aleitamento complementar antes de 6 meses de idade. Eu vou falar um pouco, então, agora dos resultados sobre deficiências de micronutrientes. A gente teve um conjunto extenso de marcadores. Aqui é o relatório que a gente fez. Quem tiver interesse também pode ler esse QR Code e vai levar para o relatório, ou depois, quem tiver interesse, pode colocar Enane e vai ver todos os relatórios. A gente tem já muitas publicações explorando os dados do Enane para quem tiver interesse. Aqui eu só queria definir, antes da gente começar a falar sobre cada um, não cada um, mas de alguns resultados selecionados, como que a gente avaliou a anemia ferropriva e essas outras deficiências, segundo os parâmetros laboratoriais, sempre que possível, aqueles considerados padrão ouro, os pontos de corte e a prevalência no dado do Enane 2019. Então, a gente percebe que a anemia, que chegou a ser de 20% para a população brasileira, ela caiu pela metade. A gente percebe que a anemia ferropriva ela representava apenas 35% das anemias. A gente vê que a deficiência de vitamina A, que era um problema de saúde pública relevante, ela já não é tão importante. A insuficiência de vitamina D não é um problema para a população de crianças menores de 5 anos no Brasil. E aí a gente tem
deficiência de vitamina B12 em níveis importantes, acima de 10%, também a deficiência de zinco. Os outros marcadores a gente, enfim, não explorou para essa apresentação aqui. O professor Luiz comentava sobre os cadernos de saúde pública. Eu, de fato, trabalhei como editor de nutrição durante mais de 15 anos. Eu já saí há vários anos. Hoje eu trabalho como editor, um dos editores do Maternal Child Nutrition, mas nós fizemos um número especial sobre os resultados do ENANI 2019, com evidências para políticas em alimentação e nutrição infantil. Quem quiser ter aqui o QR Code pode tirar foto e vai levar para esse conjunto de artigos. É um editorial, um debate, tem, se eu não me engano, 8 a 10 artigos, explorando uma série de questões, inclusive aleitamento cruzado, se a mãe aleitava filho de outra mulher, se o filho dela era aleitado por outra mulher, doação de leite, coisas que não haviam nunca sido exploradas em estudos de nível populacional brasileiro. Eu quero falar um pouco sobre a anemia. Esse é um estudo que a gente explorou fatores associados tanto para anemia como vitamina A. É um trabalho bem robusto, aonde aqui primeiro, né, a prevalência e a prevalence ratio, né, quer dizer, o risco segundo algumas variáveis. Então, a gente deve sempre olhar modelo ajustado, separando aqui para a idade, né, entre 6 e 23, 24 a 59, e aí a gente vê que ter menos educação representa, né, maior risco para anemia, ser raça parda, né, comparando com a branca, se a mãe é muito jovem, e aí a mesma coisa se tinha um número grande de moradores no domicílio, né? Presence of more than one resident age under 5 também era um fator de risco. Para a vitamina A, novamente, a região centro-oeste, ela é reconhecidamente, né, uma região onde alguns municípios têm um risco maior. E aí também outros fatores eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente deixar uns minutos para a conversa. A gente explorou o papel da insegurança alimentar na anemia e na vitamina A. Esse é o trabalho de uma aluna de mestrado que defendeu no ano passado. A gente observa aqui que a prevalência de anemia ela é 7% para a população brasileira e ela aumenta para famílias com insegurança severa, ela chega a ser 15%. Já para a vitamina A isso não acontece. E aqui a gente vê no modelo ajustado um risco 80% maior de ter anemia quando a família tem insegurança alimentar grave. Aqui um estudo sobre zinco, muito interessante, onde a gente está mostrando que as concentrações de zinco ajustadas para inflamação por CRP são maiores. A gente também mostrou a importância de se coletar o sangue em jejum. Então, a gente percebe que se esse sangue não é coletado em jejum, você subestima, você gera um valor errado nessa tua estimativa. Acho que essa tabela ela mostra melhor. Primeiro, quando a concentração de zinco ela não é ajustada para inflamação, os valores são maiores, então é importante você ajustar. E quando você coleta o sangue em jejum, você tem valores menores. Então, não ajustar e não coletar o sangue em jejum podem superestimar a prevalência da deficiência de zinco. Então, um estudo bem interessante, quem depois tiver interesse, e mostrar aqui para a gente terminar que a prevalência de deficiência de vitamina A, como eu falei, ela é muito baixa. A gente tem que tomar muito cuidado com
essa ideia de fazer suplementação de vitamina D sem necessidade. Aqui a gente está mostrando a curva da distribuição. Para algumas regiões, a gente vê que tem diferença nessa distribuição bastante impactante, a idade da criança, a sazonalidade, mas esses resultados ficam melhores apresentados quando a gente olha a tabela do modelo ajustado, é um modelo de regressão com odds ratio, aonde você percebe que a região sul do Brasil, que tem menos sol, ela tem crianças que nascem na região sul têm uma probabilidade, um odds ratio de 4 de ter deficiência, né? A mesma coisa para momentos da sazonalidade, season of blood collection, né? A referência é o verão, quando você tem aqui, por exemplo, o inverno, a chance dessa o risco de ter deficiência de vitamina D também ele é muito elevado. Então, para a gente encerrar, esse é um inquérito que traz dados fundamentais sobre prática de aleitamento materno, alimentação complementar, desenvolvimento infantil e muitas outras informações são úteis para a formulação de política, comparações com os estudos anteriores, com o estudo que a gente está fazendo agora, o ENANI 2024, são bastante importantes, são evidências para subsidiar a formulação de política na área de alimentação e nutrição. Eu agradeço, por exemplo, aqui a nossa universidade, que coordena o estudo, os nossos parceiros e o Ministério da Saúde, que é o nosso financiador principal. Com isso, eu interrompo e agradeço a atenção. Estou disponível aqui para algumas perguntas. Muchas gracias, doctor, eh, por esta brillante presentación. Hay preguntas que han dejado por las vías de difusión. Eh, la primera es respecto a si ese estudio que usted presentó también considera las diferencias entre las regiones de Brasil. A nivel de población, si eso se pueden explicar de un punto de vista nutricional, de salud pública o políticas diferentes de cada estado, de cada região. Bom, o Brasil, como muitos países da América Latina, são muito desiguais no tocante às suas regiões. Então, a região sudeste brasileira, onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é uma região muito mais desenvolvida. Então, um país do tamanho do Brasil precisa ter estimativas populacionais por macro-região, porque, como a gente mostrou, vários desses resultados, eles realmente estão piores nas regiões menos favorecidas. As políticas devem considerar esse tipo de resultado, porque justamente a ideia é canalizar esforços para as regiões menos favorecidas. E eu quero dar um exemplo que é um orgulho para a gente. O Brasil tem um grande programa de suplementação de micronutrientes, porque a anemia era um problema muito grave. Quando a gente trouxe os dados novos desse estudo, antes do estudo, a suplementação era para todas as crianças menores de 2 anos. Quando a gente mostrou que o dado de anemia no Brasil ele é menos importante, é 10%, mas ele ainda era de 20% na região norte. O programa agora ele é focalizado nas regiões mais vulneráveis. Então, eu acho que é uma explicação por que é necessário fazer o estudo nas diversas macro-regiões. A gente não tem capacidade de falar de estado. O Brasil tem 26 estados. A amostra ela representa a macro-região, mas não o estado. Y de hecho, doctor, la siguiente pregunta también está sobre ese aspecto, ¿no? Los datos, producto de este estudio del ENANI 2019, ¿tienen la influencia esperada en las decisiones políticas? ¿Se tiene esta articulación con los decisores de gestión pública?
Bom, esse é um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde para formular política pública, né? Então, a mudança do programa de suplementação de ferro, que eu acabei de comentar, já é um grande uso do estudo para a formulação pública. Então, eu acredito que sim, essa é a ideia, que esse dado ele seja usado para melhorar a qualidade de vida da população brasileira, sabendo da dificuldade que o gestor político tem de usar o dado para formular uma nova política. Mas a ideia é que seja usado para melhorar e mudar, reformular a política sempre que possível. Perfecto, doctor. Y una pregunta también sobre qué es lo que se viene a corto y mediano plazo. ¿Hay un seguimiento longitudinal de estos primeros resultados? Esse estudo ele foi interrompido, faltava pouco, mas ele foi interrompido quando a pandemia de Covid-19 começou. O governo brasileiro ficou muito preocupado quando a epidemia ela demorou muito mais do que todos nós pensávamos. Imediatamente eles quiseram contratar um novo estudo. Então, esse Enane 2024 era para ser um segmento longitudinal, mas a pandemia ninguém esperava que fosse durar quase 3 anos. Então, um estudo longitudinal com crianças menores de 5 anos, que passados 3, 4 anos já sai da faixa etária de menores de 5 anos. Então, hoje o estudo que a gente está fazendo é independente, são novas crianças e ele não é um estudo longitudinal. É muito difícil fazer um estudo de segmento na população brasileira como um todo. Vocês talvez conheçam os estudos de segmento em Pelotas. Eu tenho alguns estudos longitudinais, o MIL, que é um estudo longitudinal, mas a gente acompanhou 300 mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Mas no nível nacional é bem difícil de fazer. Perfecto, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que ha sido enriquecedor toda su experiencia. También tuvimos nosotros en la parte de lucha contra la anemia un programa multisectorial que inició sobre 2018, que estuvo yendo muy bien. Sin embargo, con la pandemia nos topamos pues con este problema enorme de inseguridad alimentaria que creo que fue en todo el mundo y no hemos podido recuperarnos. De hecho, tenemos 3 años consecutivos de un incremento en la prevalencia de anemia infantil, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos en suplementación, trabajo multisectorial, pero nos ha golpeado muy fuerte la pandemia. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su tiempo, por su exposición. Encantado de estar con usted. Ponemos a disposición la Soprano Nutrición para colaboración en cualquier aspecto. Y muchas gracias también a la audiencia por las preguntas, por estar atentos. Hemos tenido una audiencia por las redes importante. Muchas gracias, doctor. ¿Tienes Eu, algún comentario final? ¿Algo más? sim, eu que agradeço a oportunidade. Também, quem tiver interesse, pode entrar em contato. A gente também tem interesse nessas colaborações e estou à disposição. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias con todo. Buen día. Hasta luego, doctor.